bate-papo, que eu vou contar do meu livro, que eu vou lançar no ano que vem. Como eu estava falando do Leonardo, é uma coisa que eu mais ou menos tenho na cabeça, está tudo na cabeça, mas eu tenho que aguardar que ainda os analisandos tenham os acontecimentos até finalizarem as suas revoluções. Porque eu estou testando isso dia a dia. Tá? Quer dizer, então vai ser um trabalho muito sério, porque ele vai se... Essa previsão, ela vai partir, também isso estava falando com o Leonardo, vai partir do pequeno para o grande. Quer dizer, em lugar de eu começar pelas firdárias, depois as profecções, depois eu vejo as revoluções solares, depois os trânsitos, eu vou começar a fazer a análise a partir da Revolução Solar. A Revolução Solar vai ser o meu alicerce. E como que eu vou trabalhar isso? Olha, gente, eu só tive coragem de escrever esse livro porque as coisas aí começaram a se amarrar. A Revolução Solar tem esse dom. Ela amarra com o mapa natal e do mapa natal com a profecção e com as firdárias e com as direções primárias. Tá? Mas como as direções primárias, no fim, te dão uns 6 meses, às vezes, até um ano de diferença, é uma coisa que você olha, é um testemunho a mais. Então, por causa disso, que eu falei que eu ia falar de revoluções natais. Porque o livro é basicamente, começa daí. Então, eu tenho que colocar alguns pontos para vocês. Primeiro, quando eu faço Revolução Natal, eu uso signos completos, eu não uso casas. Por exemplo, aqui nós temos o mapa do Zoller. Tá? Eu vou passar para vocês. Tá? Vou passando, mas procurem não desmantelar o conjunto. Tá? No mapa do Zoller, vocês vão ver que ele tem, peixes exatamente no meio, lá por 14 de peixes, está o ascendente dele, com a lua. Depois vocês repassam de novo para eu sei decor, tá? Acontece que se você... ele é aquariano, tá? Só que nascido nos Estados Unidos. Quer dizer, a latitude do nascimento é alta. Então, o que acontece? Ele tem um monte de planetas em aquário, 3. Se você não usar signos completos, signos completos significa tudo que cair na primeira casa, esteja antes da cúspide do ascendente, esteja a 30 graus, ela faz parte esse planeta faz parte da primeira casa. Então, esse é um bom exemplo pelo seguinte, porque o primeiro que o próprio Zoller mostra, ele diz assim, vejam, eu não posso pegar esse Sol que está em aquário e dizer que ele está numa casa boa, na casa das esperanças, na casa dos amigos, na casa 11. Porque se vocês forem raciocinar, ele está, na verdade, na 12. Porque o ascendente é peixes. Tá? Só que o Zoller, ele queria que nós analisássemos todos os mapas dos 2 jeitos. Quer dizer, você tinha que olhar para a parte dinâmica, divisões dinâmicas, quadrantes, e também para os signos inteiros. Que é o que eu sempre fiz, eu aprendi assim. Tá? Mas eu acho que facilita muito, muito, muito trabalho você usar os signos completos.
especialmente na Revolução Solar. Senão você fica... Isso porque ainda mais porque Moran, que foi o Papa da Revolução Solar, pelo menos mais recentemente, porque vem desde Abu Machar usava grandemente, ele usava as tábuas alfonsinas. Então, parece que no fim não é muito diferente, né, você que entende dessas coisas, do que nós conhecemos, por exemplo, como alcabítios, né, como plácidos. Não tem tanta diferença nessas Na hora do mapa natal não tem diferença, vai ter diferença nas primárias. As casas em si não vão ter grandes diferenças mesmo. Isso. Mas eu sei te dizer que é impossível ler os livros dele, quando ele dá 53 exemplos. E cada um dos exemplos, cada casa tem, às vezes tem muito cacique para porco índio, quer dizer, tem 3 regentes regendo a primeira casa. Depois, para uma outra, ficou faltando regente. Então, sabe, isso daí é uma coisa que te deixa... E vai analisar 3 regentes para uma casa só. Quer dizer, você acaba ficando meio perdido. E enche o cliente de detalhes, tá? Que ele não consegue divisar as árvores e a floresta. Fala, onde é que está a floresta? Eu só estou vendo árvores. Tá? E isso é uma coisa que a astrologia medieval é muito boa para fazer. Eles vão ao ponto. Tá? Quer dizer, não tem... então, esse é um exemplo legal, porque vocês veem, se a gente for usar as casas, a gente vai dizer que ele tem Marte, Sol e Mercúrio na 11, e que ele tem o Saturno na 5, se opondo a eles todos. Vai dizer, problema com filhos, barará, barará, e com amigos, coisa que ele também teve, mas pode ser explicado de uma outra maneira. O certo é que ele teve mesmo, e não pode ser explicado de outra maneira, é a pior doença do mundo, que é Parkinson, que ele vem levando desde 1998, 2000, e quando eu o vi em 2007, ele estava realmente muito mal. E até por falar no Zoller, eu me inspirei um pouco nele, quando eu resolvi o que eu ia fazer aqui, entendeu? Então eu falei, eu não vou pôr quadro negro, não vou pôr quadro branco, não vou fazer nada projetado, eu vou falar. Eu não preparei nada do que eu ia falar. E, quer dizer, isso aqui é o que eu pus no livro, estou seguindo o que eu já escrevi. Porque eu tive uma experiência com o Zoller que foi muito marcante. Como ele tinha espasmos, muitos espasmos, quando ele foi dar uma conferência, uma palestra, quase não se entendia o que ele dizia. Porque o espasmo do Parkinson não é só no corpo, ele corta a voz. Que ano era isso? Isso foi em 2007, quando eu fui para lá, para Cumberland. E ele estava muito doente, ele foi pedir abrigo na casa do Robert Schmidt. E o Robert Schmidt estava fazendo um workshop sobre os mistérios da astrologia helenística. E, bom, quando os olhos subiu, sabe quando você se sente mal de ver uma pessoa falando? Porque você não entende, era um pouco vergonhoso, era assim, embaraçante, sabe? E de repente você queria entender, porque ele é um latinista realmente, como astrólogo ele não é tão bom como ele é de cabeça, ele tem um conhecimento vastíssimo. Bom, de repente, eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a ver através dele, através das palavras dele, eu entendia o que ele estava falando. Então, nem os desenhinhos que ele fazia na lousa, era tudo, eu copiei os desenhinhos.
Não fotografei porque eu não estava tão, não era tão digital naquela época. Mas eu copiei da lousa. O desenho não mostrava muito, mas ele passou o que ele queria, que era o quê? Que o mapa astral, na verdade, é também uma forma de rezar. Porque a cruz está aqui, e está na encarnação. Tá? Uma coisa muito bonita. E ele, com toda aquela dificuldade, fazia os passos e das casas. Olha, foi uma coisa que me passou que eu não sei passar igual. Tá? Eu acho que todos os encontros de astrologia, pelo menos alguns, deveriam ser desse tipo. Sabe, porque você bola o que você vai falar e coloca e se comprime saturninamente naquilo que você decorou em casa. Tá? E de repente você não passa aquilo que você é. E que tá tudo lá dentro. Então, de vez em quando, alguém tem que falar desse jeito, para passar aquele algo mais. Bom, outra coisa, quando eu faço as revoluções, eu não uso o zodíaco sideral. Quer dizer, eu calculo o Sol exatamente na mesma posição. Eu não faço uma... me foge o termo. Precessão. Eu não faço uma precessão. Tá? Eu calculo... Porque nós estamos trabalhando com o zodíaco tropical. Outra coisa, eu não... se você nasceu no Japão e vive aqui, eu faço o seu mapa para o Japão. Mesmo que você esteja passando férias no Havaí, no dia do seu aniversário. Tá? Por quê? Porque o mapa natal é para toda a vida. Então, vocês imaginam se vocês poderiam mudar os pais de vocês, a personalidade de vocês, os seus parceiros, os seus filhos, porque vocês mudam de lugar. Quer dizer, é um absurdo. Só para quem imaginar que vem um influxo magnético dos planetas daquele local que faz você, então, mudar totalmente. Não é o que eu penso. E não é o que muitos astrólogos pensam. Então, eu faço o mapa natal, por exemplo, até do Brasil. Eu faço para São Paulo, não para Brasília. Seguindo esse raciocínio. Aqui que foi feita a independência. Bom, agora, eu peguei uma coisa também muito importante. Enquanto vocês passam, eu vou tomar água. É do livro 23 do Moran, Astrologia Gálica. Tudo é baseado no seguinte: se não for assim, não vai rolar de jeito nenhum. Primeiro, vocês têm que saber, a evolução solar, os planetas da revolução solar, carregam o sentido que eles têm na carta natal. Tá? Eles carregam, não tem jeito. Então, por exemplo, Moran dá o seguinte exemplo. Podem passar. Então, ele dá o seguinte exemplo. Marte está em Sagitário e Vênus está em Capricórnio. Marte é um planeta de casa 8 e Vênus é um planeta de casa 9. Tá? Portanto, Marte é um maléfico configurado para a morte. E a Vênus está na 9, está configurada para sabedoria, religião, viagens no sentido de descobertas de coisas.
na carta natal Marte estiver na casa 4, fazendo, ou em qualquer casa, fazendo uma quadratura com a Vênus, significa Marte 8, Vênus, esqueci de dizer que Vênus é o regente do ascendente, está na 9. Tá? Então, Vênus, regente do ascendente, na 9 e Marte na 8. Então, o Marte é configurado para a morte e a Vênus é o representante do ascendente, que está na 9. Então, qualquer relação que Marte estabeleça com Vênus vai trazer para o tópico aonde caírem esses planetas na Revolução Solar, tá? Uma ameaça para a vida. Então, Marte, que é morte, fazendo uma quadratura com a Vênus, é ameaça para a vida. Porque Vênus é vida e Marte é morte. Tá? E esse exemplo é especialmente bom porque o Morin pegou ângulos na Revolução Solar. Tá? Ele pegou o ângulo da 4 e o ângulo da 7 na Revolução. Tá? Então ele foi muito feliz com esse exemplo para marcar. Então por isso que eu usei o dele, primeiro porque é dele e depois porque ele pegou, foi muito feliz mesmo, porque ainda por cima angulares, quer dizer, com toda a força na Revolução Solar. Eu vou tomar um pouquinho de água enquanto vocês olham lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês deixa eu ver se eu tenho a Revolução Solar, parece que está me faltando uma página aqui. Tá. Obrigada. Então, eu tenho aqui uma nativa e eu tenho a Revolução Solar dela. Tá? O que eu faço? Calculo a Revolução Solar dela, pego todos os planetas e faço uma análise. Por exemplo, é uma nativa nascida no com ascendente em Escorpião, com um monte de planetas em Escorpião. Esse é o ascendente dela. Aí eu vou para a Revolução Solar dela, tá? Que no caso caiu em Peixes, e coloco em Escorpião todos aqueles planetas. O que eu tenho que fazer no fim é o seguinte, vocês no livro vocês vão ter isso, vai ser, se eu explicar aqui fica complexo, mas no livro vocês vão ter uma lista de tudo que vocês têm que checar. Primeiro, qual é o ascendente da Revolução Solar? Qual é o ascendente natal? Aonde cai o ascendente da Revolução Solar no Natal? Tá? Muito bem. Aonde cai o regente da Revolução Solar no Natal? Tá? E o que ele significa? E vice-versa. Aonde do Natal cai o ascendente da Revolução Solar? E o regente dela. Com isso, vocês já fazem uma interpretação do ano. O Abu Machar, que escreveu bastante sobre a Revolução Solar, ele e também o
bastante. Mas só que ele fazia algumas coisas de maneira diferente. Então, aí, com isso, o que eu queria falar do Machado? Ah, sim, ele verificava tudo onde caía, tá? Inclusive os lotes. Então ficava uma coisa extremamente, aquela coisa de detalhismo. Tá? Então, você pode fazer, verificar onde cai a parte da fortuna natal na Revolução Solar, onde cai a parte da fortuna da Revolução Solar na Natal, onde cai Vênus, entendeu? Não é por aí. Basta que vocês vejam o ascendente de um e de outro, vocês já vão se sentir, puxa vida, já dá para falar bastante. Não confunde o cliente, não dá muita informação. Depois, conforme vocês forem também se sentindo mais à vontade, vocês vão pegar os ângulos. Tá? Primeiro o ascendente, depois casa 4, 7 e 10, agindo da mesma maneira que agiram com o ascendente. Onde cai a casa 4 na Revolução Solar, da Natal na Revolução Solar e da Revolução Solar na Natal. Tem planetas onde, o que eles significam? Quer dizer, o raciocínio é o mesmo. Tá? O importante é que vocês peguem os ângulos, porque os ângulos são a parte ativa do ano. Eles dividem o ano em 4 partes. Tá? Agora, como dividir essas partes? Como começar e que técnica usar para dividir essas partes? Na verdade, começa-se pelo ascendente da Revolução Solar. Tá? E usa-se os tempos ascensionais. Mas isso daí vai ser vastamente exemplificado. O meu também vai ter, acho que uns 53 mapas, sabe? Porque tem que exemplificar várias vezes. Senão a pessoa não... Então vem o Richelieu, vem a Maria Antonieta, quando ela casou, quando ela teve filho, quando ela descasou, até eu me cansei. Aí resolvi pegar uma pessoa que é essa que eu conheço. Depois mais uma que eu conheço, que é para essa sim, ver dia a dia, mês a mês, porque tem que bater. E o meu também, né? Porque você não faz isso com todo mundo, é impossível. Tá? Você pegar uma cobaia dessas. Ainda mais que esse cálculo pelo método dos tempos ascensionais é extremamente complexo. Ele não é a coisa mais fácil do mundo, não. Não é. Não é. Agora, tem um programa, eu prefiro fazer à mão. Tá? Eu estou me considerando à mão, não estou nem considerando o software. Tem o software do Kurt Masur, o Delphic Oracle. Tá, o Delphic, tá. Ele calcula, você pedindo lá medieval, parará, mas eu não comprei o software, eu não gosto desse software. Não gosto, ele é muito rebuscado, que me veja na internet falando isso. Mas eu concordo contigo. Muito cheio de frescurinha. Exato, não é isso que eu quero. Mas, então, quer dizer, você calcula, não tem importância você errar 2 dias. Sim, isso aí é desprezível. É desprezível. E não erra mais que 2 dias, viu? Por exemplo, no meu caso, eu fiquei, assim, meio... Estava indo tudo tão bem, entendeu? Eu me animei tanto de fazer essa reunião. Falei, eu vou fazer, eu vou marcar, como semana que vem. Pronto, antes que eu me arrependa. Marquei. E aí, quando eu fui olhar, eu falei assim, puxa, mas isso aqui cai exatamente no dia. Porque você tem que pegar o regente, outra coisa importante é pegar as profecções. Tá? Essa é a segunda etapa. Todo mundo está sabendo do que eu estou falando? Assim? As profecções, o Sérgio que vem mais da parte moderna, você pega, cada ano, quando você nasce, você é a primeira casa. Com 2 anos, você é a segunda casa. Com 3, a terceira.
tá? Passa a ser seu ascendente. Isso que é a profecção. Com o Zoller, eu trabalhava só com profecção. Então, puxa vida, era muito difícil, porque assim como você faz por ano, você tem que fazer o mês. Então, por exemplo, você está a criança tem 2 anos, então o ascendente dela é a segunda casa. Quando ela tem 2 anos e 1 mês completos, ela já está, por mês, ela já está na terceira casa. Quando ela tem, e assim vai até chegar em dias e chegar em horas. E a gente tinha que responder tudo isso para saber quando que o camarada tinha morrido, entendeu? Quer dizer, você imagina, eu nem sei como é que eu acertei, para dizer a verdade. Enfim, eu acho que esse método das revoluções solares facilita muito a vida. Então hoje, cai exatamente num dia em que o regente da profecção, por exemplo, a casa 2, cai na criança da casa 2, é touro, então o regente do ano é Vênus. Então você tem que prestar atenção nessa Vênus, tanto na Revolução Solar como no Natal. Tá? Onde é que ela cai na Revolução Solar? Que o mapa, a Revolução Solar pode estar linda, mas se a Vênus cair na 12, é o regente do ano, acabou. Acabou a festa, entendeu? Porque já puxou para baixo. E você tem que fazer aspectos dessa Vênus, aonde ela caiu na Revolução, tudo vai convergir em cima da Revolução. Tá? Então eu uso cores. Tá? Cores para profecção, tá? Cores para a Revolução Solar. Tá? E com isso, eu consigo fazer uma leitura de 10 linhas para uma pessoa e dizer, tudo isso que eu falei vão acontecer em tais datas. Por exemplo, hoje ia ser um momento, o regente do meu ano é Mercúrio. Tá? E eu tenho um Mercúrio muito complicado. Muito complicado. Eu nem sei como é que eu trabalho com escrita, é porque tem alguma coisa, eu tenho a casa 9 em Gêmeos, talvez por isso, tá? Tem a cabeça do dragão, não sei se pode ser alguma coisa por aí. Porque o Mercúrio é regente da minha 12, ele está na 7 com busto retrógrado. Então, putz, sem dignidade nenhuma, peregrino. Enfim, não, parece que ele tem termo. Enfim, e ele caía na 12 da Revolução Solar. E bem hoje, eu falei, não, mas está indo tudo bem, eu sou a primeira a desconfiar de tudo. Então, eu mandei ver, achei que era impossível. E realmente, se você for pensar num sentido abstrato, que eu não gosto, eu gosto de pensar de maneira concreta, Mercúrio rege as crianças. A minha neta acordou às 3h30 da manhã e não deu sossego, eu não dormi das 3h30 até agora. Tá? Quer dizer, que ótima forma eu estava para falar com vocês. Ainda bem que vocês me animaram, entendeu? Então, quer dizer, não tem... E a angústia, né? Eu tenho que pegar no sono. Aí você começa, mas não é só isso também, porque vai faltar dinheiro para isso, vai faltar para aquilo. E aí, como é que eu vou fazer com aquilo? Aí já o Mercúrio tomou conta da minha noite. Mas eu acho que a vontade que a gente tinha de saber como é que o que tinha no livro era tanta que superou tudo isso, né? Não, só nossa. É verdade, é verdade. Não, eu acho que a troca de energia é uma coisa incrível. Quando eu era psicóloga, eu entrava às vezes derreada numa sessão, cansada e de outras coisas.